Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Eu convido você a refletir comigo sobre exigências loucas das Escrituras. E no final do episódio darei a resposta à pergunta 973 e a nova pergunta do dia. Amanhã também quero dar continuidade a esse mesmo tema que estou abordando hoje. Os ensinamentos de Deus são surpreendentes. Quando estudamos as Escrituras, percebemos que o Senhor frequentemente usa coisas que não fazem sentido pelo raciocínio humano como maneiras de provar a fé das pessoas. Ele pediu para Noé, um homem que provavelmente nem conhecia chuva, a construir um navio e se preparar para um dilúvio. Pediu para Abraão, que recebeu grandes promessas sobre seu filho, Isaque, a sacrificar o mesmo filho. Pediu para os israelitas colocarem o sangue de cordeiros ao redor das suas portas para evitar a praga que matou seus vizinhos egípcios. Ele disse para Moisés falar com uma rocha para conseguir água. Mandou Naamã a mergulhar 7 vezes em um rio sujo para ser curado e purificado da sua doença de lepra. Nenhuma dessas instruções, analisada pela lógica, faz sentido. E nós poderíamos fazer uma lista muito maior de ordens divinas igualmente ilógicas. Deus, de propósito, age de uma forma diferente dos pensamentos dos homens. Ele disse em Isaías 55, versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Da mesma maneira, Deus falou do elemento central do Evangelho, a morte de Jesus na cruz, nestas palavras relatadas pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 8 e 19 diz: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Não deve nos surpreender quando as ordens de Deus não fazem sentido pelo raciocínio humano. Deus tem exigido cirurgias que não fazem sentido pelo raciocínio humano para as pessoas que querem entrar em comunhão com Ele. E no próximo episódio eu quero falar justamente sobre essas cirurgias ilógicas, mas necessárias no serviço ao Senhor. Pergunta 973. Verdadeiro ou falso? O profeta Natã repreendeu o rei Davi, afirmando que ele matou Urias, o marido de Batseba, com a espada dos filisteus. Esta afirmação é quase verdadeira, mas é falsa. Natã disse a Davi, conforme diz 2 Samuel 12, versículo 9, por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, não dos filisteus. Por esse motivo, afirmação falsa. E a pergunta 974. Coloque na sequência certa a morte dos seguintes personagens: A. Jacó, B. Abel, C. Abraão e D. Adão. Todos do livro de Gênesis. Agora coloque na sequência certa. Os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos pensamentos. E se tentarmos analisar a palavra de Deus pela lógica, pelo raciocínio humano, nunca vamos respeitar e obedecer o que Deus diz. Ele até prova nossa fé, às vezes com exigências que parecem loucura. Mas a loucura de Deus pode ser necessária para nossa salvação.
Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.